Parte 2. O empreendedor e as pessoas. Liderança e gestão de equipes, 15 hacks. Hack 16. Seu time é reflexo da sua liderança. Livro aberto, o princípio. O verdadeiro impacto de um líder não se mede apenas pelos resultados financeiros ou metas alcançadas, mas pelo comportamento, engajamento e autonomia do seu time. Cada atitude do líder, seja ela consciente ou inconsciente, reverbera na forma como a equipe pensa, age e toma decisões. O líder é o molde humano que dá forma à cultura e à performance da empresa. Times excepcionais não surgem por acaso. Eles são reflexo direto das escolhas, valores e hábitos do líder. Um líder que valoriza transparência, responsabilidade e aprendizado contínuo cria uma equipe que internaliza esses mesmos princípios. Por outro lado, um líder que evita decisões difíceis, procrastina ou age por impulso transmite essas fragilidades para o time, gerando ineficiência, desmotivação e conflito. O reflexo da liderança se manifesta em várias dimensões. 1. Disciplina. Equipes observam e reproduzem a consistência do líder. 2. Resiliência. Times enfrentam crises da mesma forma que o líder reage sob pressão. 3. Comunicação. Clareza, empatia e objetividade no líder se traduzem em alinhamento e confiança na equipe. 4. Cultura. Valores e comportamentos do líder moldam o ambiente de trabalho, determinando se o time floresce ou apenas sobrevive. Liderar não é apenas gerir tarefas, é ser o vetor de crescimento humano e profissional da equipe. O time aprende mais pelo exemplo do que por instrução, e cada escolha do líder é um ensinamento silencioso que influencia como cada membro encara desafios, responsabilidades e oportunidades. Prédio clássico, exemplo real. Satya Nadella e a cultura de aprendizado na Microsoft. Quando Satya Nadella assumiu a Microsoft em 2014, a empresa estava fragmentada e presa a uma cultura competitiva interna que minava a colaboração e inovação. Nadella implementou uma liderança centrada em empatia e aprendizado contínuo. Ele próprio passou a valorizar a escuta ativa e a abertura a ideias de todos os níveis da organização. O resultado não foi apenas financeiro, embora a Microsoft tenha crescido exponencialmente, mas humano. Os times começaram a colaborar de forma mais eficiente, problemas complexos eram resolvidos mais rapidamente e a inovação floresceu. Nadella demonstrou que o reflexo da liderança molda a performance coletiva. Espadas cruzada, o contraponto. Líderes autoritários ou negligentes aprendem da forma mais dura, que o time espelha seus erros e inseguranças. Uma liderança baseada em medo gera rotatividade, baixa produtividade e ausência de iniciativa. Times que não se sentem valorizados ou que não recebem clareza sobre objetivos tendem a repetir padrões de confusão, procrastinação e desalinhamento. Mesmo uma equipe talentosa pode fracassar sob liderança fraca. O talento sem orientação sólida é como uma bússola sem norte. Existe potencial, mas não há direção. Martelo e chave inglesa, ação prática. 1. Autoavaliação. Analise seus hábitos, comportamento e padrões de decisão. Pergunte-se, o que minha equipe está refletindo sobre mim? 2. Feedback 360. Crie canais seguros para receber feedback de todos os níveis da equipe, não apenas dos gerentes. 3. Modelagem de comportamentos. Identifique os valores que deseja ver no time, disciplina, transparência, resiliência, e pratique-os consistentemente. 4. Treinamento contínuo. Invista no desenvolvimento da equipe, não apenas em habilidades técnicas, mas também em comportamento, comunicação e resolução de problemas. 5. Delegação consciente. Dê autonomia, mas acompanhe resultados e forneça orientação quando necessário. Equipe não significa abdicar da liderança, mas multiplicar seu impacto. Lâmpada elétrica fechamento. Times extraordinários não aparecem por sorte, são um reflexo direto de líderes extraordinários. O sucesso sustentável de uma empresa depende da capacidade do líder de moldar comportamentos, inspirar confiança e criar um ambiente de crescimento contínuo. Dedo indicador apontando para a direita, máxima final. Seu time é o espelho da sua liderança. Cuide de si mesmo, e o reflexo será uma equipe que transforma desafios em conquistas. Hack 17. Cultura organizacional como estratégia no café da manhã. Livro aberto, o princípio. Estratégia é essencial, mas é a cultura organizacional que determina se a estratégia será executada ou não.
Você pode ter o plano mais brilhante, o modelo de negócio mais inovador e os processos mais eficientes, mas se a cultura da empresa não apoiar essas iniciativas, os resultados tendem a ser pífios. Cultura não é decoração de escritório, slogans bonitos ou eventos motivacionais. Cultura é o conjunto de comportamentos, hábitos e valores praticados diariamente, muitas vezes de forma silenciosa, que guia decisões, ações e prioridades. Ela influencia como os colaboradores se comunicam, como resolvem problemas e até como lidam com clientes e parceiros. Empresas podem copiar processos, tecnologias e produtos, mas não podem copiar a cultura. É ela que cria vantagem competitiva sustentável. Uma equipe alinhada culturalmente se adapta, colabora e encontra soluções criativas mesmo diante de adversidades. Sem isso, qualquer estratégia, por mais sólida que seja, se desfaz diante do primeiro obstáculo. A máxima é clara: estratégia sem cultura é como construir castelos na areia. Ela pode parecer bonita por um tempo, mas o menor desafio ou crise revela sua fragilidade. Prédio clássico, exemplo real. Netflix e a cultura de liberdade e responsabilidade. Reed Hastings, fundador da Netflix, entendeu cedo que uma estratégia brilhante só funciona se a cultura apoiar sua execução. A empresa implementou um modelo baseado em liberdade e responsabilidade, decisões rápidas, transparência e alta autonomia para os colaboradores. Essa cultura permitiu que a Netflix se reinventasse continuamente, da locação de DVDs ao streaming global e à produção de conteúdo próprio, mantendo agilidade, inovação e coesão, mesmo em um mercado extremamente competitivo. Sem uma cultura forte, cada mudança estratégica teria sido arrastada por burocracia, medo de errar e resistência interna. No Brasil, exemplos como Magazine Luiza mostram que empresas que internalizam valores fortes, foco no cliente, meritocracia e aprendizado contínuo, conseguem executar estratégias complexas de digitalização, expansão e inovação com muito mais eficiência do que concorrentes que têm planos similares, mas culturas frágeis. Espadas cruzada, o contraponto. Organizações que focam apenas em estratégias e metas trimestrais frequentemente sofrem com resistência interna, baixa colaboração e desalinhamento de prioridades. Funcionários podem até se esforçar, mas sem valores e comportamentos consistentes, decisões importantes são adiadas, conflitos se intensificam e a execução é fragmentada. Times talentosos em culturas frágeis se desgastam rapidamente e tendem a abandonar a empresa ou atuar apenas por obrigação, não por propósito. Resultado: estratégias quebram-se, metas não são cumpridas e o ciclo de frustração se repete. Martelo e chave inglesa, ação prática. 1. Mapeie a cultura atual. Observe comportamentos, comunicação e atitudes da equipe. Pergunte-se: o que realmente guia nossas decisões? 2. Defina valores claros e práticos. Não basta palavras bonitas. Valores devem ser visíveis, aplicáveis no dia a dia. 3. Alinhe contratação e treinamento. Trazer pessoas que se identifiquem com a cultura é mais importante do que apenas preencher vagas. 4. Reforce através de exemplos. Liderança deve ser espelho da cultura desejada. Comportamentos consistentes moldam o time. 5. Celebre e corrija. Reconheça atitudes que reforçam a cultura e corrija de forma construtiva as que a enfraquecem. Lâmpada elétrica, fechamento. Estratégia é necessária, mas cultura é decisiva. Sem uma cultura sólida, planos brilhantes se perdem. Com uma cultura forte, até estratégias simples podem gerar resultados extraordinários. Dedo indicador apontando para a direita, máxima final. Não subestime a cultura. Ela devora a estratégia no café da manhã e define o destino do seu negócio. Hack 18. Bons líderes formam líderes, não seguidores. Livro aberto princípio. O papel de um líder verdadeiro vai muito além de tomar decisões ou dar ordens. Liderança não é sobre acumular seguidores, é sobre multiplicar impacto, criar autonomia e desenvolver pessoas capazes de liderar outras pessoas. Um líder que apenas centraliza decisões e mantém a equipe dependente de sua presença está, na prática, sabotando o próprio crescimento da organização. Formar líderes é uma questão de sustentabilidade organizacional. Cada pessoa que você capacita para pensar, decidir e agir de forma independente se torna uma extensão da sua visão. Isso significa que a empresa não depende de uma única mente ou personalidade para prosperar. Ao contrário,
Ela se torna resiliente, adaptável e capaz de navegar em ambientes complexos e incertos. A diferença entre seguidores e líderes está na autonomia. Seguidores executam, líderes interpretam e criam soluções. Seguidores esperam instruções, líderes assumem responsabilidade e aprendem com os erros. Um verdadeiro líder não teme que outros assumam protagonismo. Ele entende que multiplicar líderes é a única forma de multiplicar resultados e criar legado. Formar líderes exige uma combinação de visão estratégica, inteligência emocional e coragem. É preciso resistir à tentação do controle absoluto, da centralização de poder e da microgestão. É necessário criar espaço para que outros experimentem, errem e aprendam. Isso significa lidar com imperfeições e aceitar que nem todas as decisões serão perfeitas, mas cada aprendizado fortalece o ecossistema da equipe. Além disso, um líder que desenvolve líderes cria cultura de confiança e engajamento. Pessoas que sentem que podem contribuir com ideias, tomar decisões e influenciar resultados têm motivação intrínseca. Isso aumenta a produtividade, reduz rotatividade e fortalece a cultura organizacional de forma orgânica. O verdadeiro líder sabe que seu sucesso não é medido pelo número de seguidores, mas pela capacidade de transformar sua equipe em uma rede de líderes confiantes, competentes alinhados à visão da empresa. Formar líderes também é um processo contínuo de aprendizado. Isso implica mentoria constante, feedback estruturado e oportunidades reais de decisão. É um ciclo de crescimento. O líder ensina, observa, corrige e celebra conquistas, sempre com o objetivo de criar novos protagonistas. Quem consegue fazer isso, cria empresas que sobrevivem a crises, que escalam com eficiência e que mantêm a essência da cultura viva mesmo em momentos de transição. O princípio essencial é que liderança não é sobre você, é sobre o impacto que você deixa nos outros. O líder que não se preocupa em formar líderes está, inconscientemente, construindo dependência e limitando o potencial de expansão do negócio. Criar líderes é criar liberdade. Liberdade para inovar, para assumir riscos calculados, para expandir horizontes e para perpetuar a visão da empresa muito além da sua própria presença. Prédio clássico, exemplo real. Satya Nadella, CEO da Microsoft, transformou a cultura da empresa ao incentivar líderes a se tornarem mentor e se formarem outros líderes. Antes de sua gestão, a Microsoft tinha uma cultura altamente competitiva e fragmentada, onde as pessoas competiam por destaque individual. Nadella implementou programas de desenvolvimento e coaching interno, promovendo autonomia e colaboração. O resultado foi um ambiente de alta performance sustentável, onde times são capazes de assumir projetos complexos sem depender da supervisão direta do CEO, e a empresa se tornou mais ágil e inovadora, recuperando relevância global. No Brasil, Luiza Trajano também aplica esse princípio. Ela não apenas dirige o Magazine Luiza, mas incentiva cada gestor a desenvolver líderes dentro de suas equipes, fortalecendo a cultura da empresa e criando um fluxo contínuo de protagonismo. Isso faz com que a organização cresça mesmo sem a presença constante da liderança máxima. Espadas cruzada, o contraponto. Líderes que centralizam poder podem até conseguir resultados de curto prazo, mas criam dependência perigosa. A empresa passa a parar se o líder se ausenta, decisões ficam lentas e a inovação estagna. Colaboradores se tornam executores passivos, incapazes de assumir responsabilidades maiores. Martelo e chave inglesa, ação prática. 1. Identifique talentos com potencial de liderança na sua equipe. 2. Delegue decisões importantes com orientação, não microgestão. 3. Crie rotinas de mentoria e feedback. 4. Estabeleça metas de desenvolvimento de lideranças. Quem você quer que se torne líder no próximo ano? 5. Celebre conquistas individuais e ensine aprendizados dos erros. 6. Avalie constantemente a autonomia da equipe e busque aumentar gradualmente a responsabilidade de cada membro. Lâmpada elétrica fechamento. Multiplicar líderes é multiplicar impacto, criar resiliência organizacional e preparar a empresa para crescimento sustentável. Líderes que formam outros líderes criam empresas que prosperam mesmo diante de mudanças e crises, enquanto líderes que acumulam seguidores criam dependência e fragilidade. Dedo indicador apontando para a direita, máxima final. Liderança não é sobre ter seguidores, é sobre criar líderes. Quem cria líderes deixa um legado, quem acumula seguidores deixa uma dependência. Hack 19.
Delegar não é abandonar, é multiplicar resultados. Livro aberto, o princípio. Delegar é uma habilidade central do líder que busca crescimento sustentável. Muitos confundem delegar com se afastar ou abandonar responsabilidades, mas a verdadeira delegação não é sobre perder controle, é sobre multiplicar impacto. Quando você delega de forma estruturada, você aumenta a capacidade da equipe de gerar resultados e cria espaço para focar em decisões estratégicas que realmente movem o negócio. O problema é que muitos líderes têm dificuldade em soltar o controle. Isso gera microgestão, atrasos, frustração e estagnação. Se tudo depende de você, nada escala. Por outro lado, a delegação eficaz exige confiança, clareza e acompanhamento adequado. Delegar é fornecer responsabilidade, autoridade e recursos para que alguém execute, ao mesmo tempo que você mantém visão geral e suporte quando necessário. Delegar corretamente transforma o trabalho em processos replicáveis e escaláveis. Um líder que consegue identificar talentos, distribuir responsabilidade, se acompanhar resultados sem sufocar, cria times que funcionam mesmo na sua ausência. Essa é a essência de multiplicar resultados. Mais decisões, mais execução e mais velocidade, sem depender exclusivamente do seu esforço individual. Além disso, delegar bem é também um instrumento de desenvolvimento de pessoas. Ao atribuir responsabilidades desafiadoras, você permite que membros da equipe aprendam, cresçam e assumam protagonismo. Isso fortalece a cultura de autonomia e cria líderes em potencial dentro da organização. O resultado é um ciclo virtuoso. Quanto mais você delega com inteligência, mais sua empresa cresce, mais sua equipe evolui e mais tempo você ganha para focar na visão de longo prazo. Prédio clássico, exemplo real. Indra Nooyi, CEO da PepsiCo, é conhecida por sua habilidade em delegar de forma estratégica. Ela estruturava equipes com líderes confiáveis e lhes dava autonomia para tomar decisões importantes, acompanhando os resultados sem microgerenciar. Isso permitiu que a PepsiCo inovasse em múltiplas frentes simultaneamente, mantendo consistência e qualidade na execução. No Brasil, Jorge Paulo Lemann é outro exemplo. Ele cria estruturas onde os líderes das empresas investidas têm liberdade para agir, mas com metas claras, acompanhamento rigoroso. Essa combinação de autonomia com responsabilidade permite decisões rápidas, inovação constante e crescimento exponencial. Espadas cruzada, o contraponto. Delegação mal feita é perigosa. Soltar responsabilidade sem clareza ou acompanhamento leva a bagunça, retrabalho e falhas. Equipes ficam perdidas, metas não são atingidas e o líder continua sobrecarregado, com sensação de abandono e perda de controle. Martelo e chave inglesa, ação prática. Liste tarefas que você executa hoje que podem ser delegadas sem risco crítico. 2. Identifique pessoas na equipe com capacidade de assumir essas responsabilidades. 3. Delegue com clareza. Explique objetivos, prazos, recursos disponíveis e indicadores de sucesso. 4. Estabeleça check-ins regulares para acompanhar progresso sem microgerenciar. 5. Forneça feedback construtivo e celebre conquistas. 6. Gradualmente, aumente a complexidade das tarefas delegadas, desenvolvendo autonomia. Lâmpada elétrica fechamento. Delegar é a arte de transformar esforço individual em impacto coletivo. É permitir que outros assumam protagonismo, criando capacidade de execução escalável e fortalecendo a cultura da empresa. Um líder que delega com inteligência multiplica resultados, enquanto quem centraliza tarefas limita crescimento e sufoca potencial. Dedo indicador apontando para a direita, máxima final. Delegar não é se afastar, é investir na multiplicação de resultados. Líderes que delegam criam autonomia. Líderes que centralizam criam gargalos. Hack 20. Pessoas certas nos lugares certos valem mais que processos perfeitos. Livro aberto, o princípio. Nenhum processo, por mais estruturado que seja, consegue substituir pessoas certas ocupando posições estratégicas. Processos são ferramentas, pessoas são motores. Um time alinhado com competências, valores e propósito consegue superar falhas nos processos, inovar diante de problemas e gerar resultados consistentes. Por outro lado, processos impecáveis não salvam uma equipe desalinhada, desmotivada ou sem capacidade técnica. Ter as pessoas certas nos lugares certos significa compreender habilidades, perfil comportamental e motivação de cada membro do time, então,
posicioná-las de forma a maximizar impacto. Isso cria um efeito multiplicador. Indivíduos competentes sentem-se desafiados, engajados, motivados, enquanto a empresa ganha velocidade, qualidade e resiliência operacional. Empresas escaláveis não dependem apenas de manuais ou fluxogramas. Dependem de líderes que sabem combinar talento com função. Processos ajudam, mas sem a execução humana qualificada, eles se tornam burocracia ineficiente. A equação é clara. Pessoas certas mais funções certas igual resultados consistentes de crescimento sustentável. Prédio clássico, exemplo real. No Vale do Silício, Satya Nadella, CEO da Microsoft, transformou a cultura da empresa ao colocar as pessoas certas em posições estratégicas. Ele percebeu que trazer líderes com mentalidade de crescimento, experiência em tecnologia emergente e alinhamento com os novos valores da empresa era mais crítico do que tentar consertar todos os processos existentes. O resultado foi um renascimento da Microsoft em inovação e valor de mercado. No Brasil, Luiza Trajano, do Magazine Luiza, construiu um dos cases mais consistentes de sucesso empresarial, colocando gestores certos em lojas certas e incentivando a autonomia e criatividade. Isso gerou equipes que se adaptavam rapidamente a mudanças no mercado, enquanto concorrentes dependiam apenas de regras e processos rígidos. Espadas cruzada, o contraponto. Empresas que priorizam processos perfeitos em detrimento de pessoas certas muitas vezes se tornam lentas, inflexíveis e incapazes de reagir a imprevistos. O risco é criar um ambiente onde ninguém se sente dono dos resultados, gerando frustração, rotatividade alta e baixo engajamento. Um processo sem pessoas alinhadas é um mapa detalhado para lugar nenhum. Já pessoas alinhadas podem improvisar, inovar e resolver problemas de forma criativa, mesmo que os processos precisem ser ajustados. Martelo e chave inglesa, ação prática. 1. Avalie o time atual. Identifique competências técnicas, comportamentais e motivacionais. 2. Realinhe funções para que cada pessoa atue onde tem maior capacidade de gerar impacto. 3. Revise processos existentes. Simplifique o ajuste para apoiar e não substituir talentos. 4. Desenvolva planos de crescimento individual, estimulando que cada colaborador alcance o máximo potencial. 5. Crie métricas que combinem resultados de desempenho com alinhamento cultural e engajamento. Lâmpada elétrica fechamento. Ter processos bem estruturados é importante, mas pessoas certas fazem a diferença real. Posicionar talentos corretamente cria resiliência, inovação e resultados consistentes, enquanto processos perfeitos sem pessoas qualificadas geram apenas burocracia estéril. Dedo indicador apontando para a direita, máxima final. Processos guiam, mas pessoas transformam. Coloque o talento certo no lugar certo e os resultados se multiplicam. Hack 21. O funcionário desmotivado custa mais caro do que você imagina. Livro aberto, princípio. No universo do empreendedorismo, muitas vezes o foco está no lucro, em vendas e em processos operacionais. Mas existe um elemento invisível que impacta diretamente todos esses pilares: a motivação das pessoas que fazem a empresa funcionar. Um funcionário desmotivado não é apenas alguém que cumpre tabela. Ele é uma força silenciosa de erosão, corroendo produtividade, engajamento, cultura e resultados financeiros. O custo de um colaborador desmotivado não se resume ao salário pago. Ele se manifesta em retrabalho, erros, atrasos, absenteísmo, perda de clientes e impacto negativo sobre colegas de equipe. Cada hora de desmotivação é um tempo que deixa de ser investido em inovação, criatividade ou excelência na execução. Empresas que ignoram esse fenômeno estão, muitas vezes, pagando um preço invisível, percebendo apenas sinais sutis: queda na qualidade, rotatividade crescente, engajamento baixo e metas que não são atingidas. A desmotivação também se espalha. Um colaborador apático pode influenciar colegas, criando um efeito dominó de desengajamento que corrói a cultura e contamina a produtividade. A liderança, nesse contexto, tem papel central. Não basta recrutar talentos ou definir processos, é necessário inspirar, engajar e manter o time energizado. A energia, o comprometimento e a visão compartilhada tornam-se tão estratégicos quanto qualquer plano de negócios ou campanha de marketing. O funcionário motivado agrega valor de forma exponencial, resolve problemas antes que cresçam, sugere melhorias, assume responsabilidades e contribui para o crescimento coletivo.
O desmotivado, por outro lado, consome recursos, corrige erros, gera insatisfação e atrasa resultados, e o impacto financeiro dessa apatia silenciosa é enorme. Reconhecer e agir sobre a motivação é, portanto, uma das maiores estratégias de proteção e multiplicação de resultados. Prédio clássico, exemplo real. No início da década de 2000, a Zappos, famosa empresa de e-commerce de calçados, decidiu investir pesadamente na felicidade do funcionário. O CEO Tony Hsieh acreditava que funcionários satisfeitos criariam clientes satisfeitos. O investimento em cultura, reconhecimento e ambiente de trabalho resultou em produtividade alta, engajamento real e um crescimento de receita que superou muitas previsões do setor. Contrastando, muitas empresas de varejo que negligenciaram a motivação de seus funcionários enfrentaram turnover elevado, insatisfação generalizada e perda de clientes, mostrando que o custo de ignorar a motivação vai muito além de simples salários pagos. Espadas cruzada, o contraponto. Ignorar a motivação é acreditar que a presença física de um colaborador é suficiente. É pensar que o salário pago garante produtividade, lealdade ou engajamento. Mas a verdade é que cada funcionário desmotivado se torna um peso silencioso, e o custo desse peso é medido em oportunidades perdidas, erros recorrentes e desgaste da equipe. Martelo e chave inglesa, ação prática. 1. Mapeie o engajamento da equipe. Pesquisa simples de clima organizacional ou reuniões individuais podem revelar o nível de motivação de cada colaborador. 2. Invista em propósito e reconhecimento. Explique o impacto do trabalho de cada pessoa na empresa e reconheça conquistas públicas e privadas. 3. Treinamento e desenvolvimento. Ofereça oportunidades reais de crescimento e aprendizado. Funcionários que evoluem se engajam mais. 4. Feedback contínuo. Não espere avaliações anuais. Feedback constante corrige a rota e mantém o engajamento. 5. Cultura de proximidade. Um ambiente transparente e humano reduz a distância entre liderança e equipe, fortalecendo o comprometimento. Lâmpada elétrica fechamento. O custo de um funcionário desmotivado não se resume a números óbvios. Ele é silencioso, profundo e multiplicativo. Empresas que entendem esse princípio investem em motivação, engajamento e cultura como ativos estratégicos. Dedo indicador apontando para a direita, máxima final. Um funcionário motivado cria riqueza invisível. Um desmotivado gera prejuízo silencioso que pode custar muito mais do que você imagina. Hack 22. Comunicação clara evita 90% dos problemas internos. Livro aberto princípio. No ambiente empresarial, muitas vezes acreditamos que problemas surgem de fatores externos. Mercado instável, concorrência agressiva, falhas de produto ou crise econômica. A verdade é que a raiz da maioria dos problemas internos está na comunicação deficiente. Instruções ambíguas, expectativas não alinhadas e informações incompletas geram erros, retrabalho e frustração. Comunicação clara não é apenas transmitir mensagens, é garantir que quem recebe a informação compreenda perfeitamente o que precisa ser feito, porque é importante e quais resultados são esperados. Equipes que não recebem diretrizes claras gastam energia tentando adivinhar intenções, o que compromete produtividade, moral e a qualidade das entregas. Empreendedores muitas vezes subestimam este ponto. Pensam, todo mundo sabe o que deve fazer ou não é preciso explicar tanto. O resultado? Mal-entendidos se transformam em conflitos, tarefas atrasam e a confiança entre líderes e equipe se desgasta. A comunicação clara é o cimento que mantém os processos coesos, os times alinhados e a execução eficiente. Além disso, uma comunicação clara fortalece transparência e confiança, reduzindo rumores e incertezas. Colaboradores que entendem objetivos, prioridades e métricas se sentem parte do processo, tornam-se mais proativos e comprometidos e evitam decisões erradas por falta de informações. Prédio clássico, exemplo real. Empresas como a Southwest Airlines cresceram não apenas por preços competitivos, sua inovação em logística, mas pelo investimento em comunicação interna. Cada funcionário entendia claramente sua função, responsabilidades, como suas ações impactavam o todo. Isso reduziu drasticamente erros operacionais, aumentou o engajamento e manteve a cultura forte, mesmo em momentos de pressão intensa. Contrastando, muitos negócios perdem milhões em retrabalho e projetos fracassados simplesmente porque as informações não circulam de forma clara ou porque líderes assumem que a equipe deve entender sozinha.
A diferença entre sucesso e caos muitas vezes é uma linha de comunicação bem desenhada. Espadas cruzada, o contraponto. Ignorar a importância da comunicação clara é acreditar que apenas dar ordens ou passar recados é suficiente. O resultado: mensagens distorcidas, tarefas incompletas e frustração generalizada. Equipes confundidas perdem tempo corrigindo erros. Clientes percebem inconsistência e a moral despenca. Martelo e chave inglesa, ação prática. 1. Padronize informações. Use documentos claros, checklists, reuniões curtas e objetivas para passar instruções. 2. Confirme o entendimento. Pergunte à equipe como interpretou a mensagem para garantir que todos estão alinhados. 3. Transparência total. Compartilhe objetivos, prioridades e desafios. Um time informado trabalha melhor. 4. Feedback contínuo. Incentive perguntas, esclareça dúvidas imediatamente e ajuste processos de comunicação quando necessário. 5. Ferramentas adequadas. Utilize sistemas de gestão de tarefas e canais de comunicação claros para evitar dispersão de informações. Lâmpada elétrica fechamento. A maior parte dos problemas internos não nasce do acaso, mas de falhas na comunicação. Líderes que investem em clareza, alinhamento e transparência reduzem erros, aumentam produtividade e fortalecem a confiança dentro da equipe. Dedo indicador apontando para a direita, máxima final. Comunicação clara não é luxo, é a base da eficiência. Sem ela, até os melhores processos desmoronam. Hack 23. Um líder escuta 2 vezes mais do que fala. Livro aberto, o princípio. Liderança não é sobre ocupar o centro das atenções, tomar todas as decisões sozinho ou impor suas ideias. Um líder de verdade entende que escutar é a principal ferramenta de gestão e crescimento. Quando você ouve com atenção, coleta informações valiosas, percebe problemas antes que se tornem crises, descobre oportunidades que poderiam passar despercebidas. Escutar não significa apenas permanecer em silêncio enquanto alguém fala. Significa absorver, compreender e interpretar com empatia o que está sendo dito, tanto por palavras quanto por atitudes e comportamentos. Um líder que fala demais corre o risco de projetar sua visão sem considerar a realidade do time, enquanto aquele que escuta entende o contexto, identifica talentos ocultos e constrói soluções mais acertadas. Além disso, a escuta ativa gera confiança e engajamento. Colaboradores que se sentem ouvidos têm maior motivação, maior senso de pertencimento e disposição para contribuir. Eles percebem que suas opiniões importam, que podem participar da construção de soluções que não são apenas peças de uma engrenagem. Ouvir mais do que falar também permite que o líder aprenda constantemente. Cada conversa carrega aprendizado sobre negócio, sobre processos, sobre clientes e sobre a própria equipe. Essa postura reduz erros, melhora a tomada de decisão e fortalece a cultura organizacional. Prédio clássico, exemplo real. Empresas como Toyota implementam o conceito de Genshi Jimbutsu, vai e veja por si mesmo. Isso significa que líderes passam tempo ouvindo e observando no chão de fábrica, dialogando com operadores e funcionários antes de tomar decisões estratégicas. Esse hábito de escuta ativa evita desperdícios, identifica gargalos e promove inovação constante. Contrastando, líderes que falam demais e escutam pouco tendem a acumular problemas. Decisões são tomadas com base em percepções próprias, não em dados feedback real da equipe. Isso gera desalinhamento, retrabalho e baixa moral. Espadas cruzada, o contraponto. Um líder que monopoliza a fala cria um ambiente de medo ou passividade. A equipe deixa de compartilhar problemas e ideias, erros não são percebidos e oportunidades são perdidas. Falta de escuta ativa mina a inovação e o engajamento, e mesmo os colaboradores mais talentosos acabam desmotivados ou deixam a empresa. Martelo e chave inglesa, ação prática. 1. Pratique escuta ativa. Preste atenção total ao que é dito, evite interrupções e observe a linguagem corporal. 2. Faça perguntas abertas. Incentive diálogos que tragam insights de diferentes perspectivas. 3. Documente e reflita. Anote pontos importantes e use-os para tomada de decisão mais informada. 4. Crie canais de feedback. Reuniões, surveys ou conversas individuais ajudam a captar opiniões que não surgiriam espontaneamente. 5. Reaja com empatia, não julgamento. O objetivo é compreender, não corrigir imediatamente. Lâmpada elétrica fechamento.
Líderes que escutam mais do que falam constroem times mais fortes, tomam decisões mais acertadas e criam culturas de confiança e inovação. A habilidade de ouvir é tão estratégica quanto qualquer plano ou métrica de performance. Dedo indicador apontando para a direita, máxima final. Falar é fácil, ouvir é poderoso. Quem escuta 2 vezes mais, lidera infinitamente melhor. Hack 24. Treinamento é despesa para uns, investimento para outros. Livro aberto o princípio. Muitos líderes enxergam treinamento e desenvolvimento como um custo, tempo gasto fora da operação, recursos investidos em cursos ou consultorias, ou até mesmo folgas para capacitação. Essa visão limitada trata o aprendizado como despesa imediata, sem perceber o impacto multiplicador no longo prazo. Um líder verdadeiramente estratégico entende que treinar sua equipe não é gastar, mas multiplicar resultados. Cada hora investida em capacitação aumenta a competência, a autonomia e a capacidade de tomar decisões do time. O efeito não é apenas individual, mas coletivo. Processos se tornam mais eficientes, erros são reduzidos e a inovação floresce. Treinamento consistente também gera retorno cultural. Equipes capacitadas se sentem valorizadas, reconhecidas e motivadas. Quando as pessoas percebem que a empresa se importa com seu crescimento, aumenta o engajamento, produtividade e retenção. A falta de treinamento, ao contrário, resulta em desmotivação, alta rotatividade e retrabalho, que custam infinitamente mais que qualquer curso ou workshop. Além disso, o investimento em aprendizado cria capacidade de adaptação. Em um mercado em constante transformação, empresas que aprendem rápido superam concorrentes que dependem apenas de processos antigos ou de intuição. A verdadeira vantagem competitiva não está apenas na tecnologia ou no produto, mas na competência e preparo da equipe. Prédio clássico, exemplo real. A Google, famosa por sua cultura de inovação, investe massivamente no desenvolvimento contínuo de seus colaboradores. A empresa não mede apenas o retorno financeiro imediato de cursos ou treinamentos, mas o impacto em criatividade, retenção de talentos e melhoria de processos. No Brasil, empresas como Nubank e Magazine Luiza também demonstram que times bem treinados produzem mais soluções, enfrentam crises com mais confiança e mantêm altos níveis de engajamento. O investimento em treinamento não aparece diretamente no caixa, mas se reflete em produtividade, inovação e lucro sustentável. Espadas cruzada, o contraponto. Negligenciar treinamento é aceitar erros repetidos, perda de talento e baixa performance. Líderes que consideram desenvolvimento como despesa imediata podem até economizar no curto prazo, mas pagam caro no longo. Turnover elevado, processos ineficientes, clientes insatisfeitos e oportunidades perdidas. Martelo e chave inglesa, ação prática. 1. Mapeie competências críticas. Identifique quais habilidades são essenciais para a performance e crescimento da equipe. 2. Invista de forma estratégica. Cursos, workshops, mentorias e treinamentos internos devem focar no impacto real do negócio. 3. Crie cultura de aprendizado contínuo. Estimule trocas de conhecimento entre colaboradores, projetos internos de inovação e aprendizado constante. 4. Mensure resultados. Acompanhe como o treinamento melhora o desempenho, reduz erros e impacta a satisfação do cliente. 5. Celebre o aprendizado. Reconheça a evolução e conquistas, reforçando que capacitação é valorizada e estratégica. Lâmpada elétrica fechamento. Treinar é plantar hoje para colher resultados exponenciais amanhã. Líderes que entendem o treinamento como investimento criam times preparados, engajados e resilientes, prontos para crescer e enfrentar qualquer desafio. Dedo indicador apontando para a direita, máxima final. Quem vê treinamento como custo perde. Quem vê como investimento ganha multiplicado. Hack 25. Reconhecimento move mais que salário. Livro aberto o princípio. O maior erro que líderes podem cometer é acreditar que salário é sinônimo de motivação. Dinheiro compra atenção temporária, mas não cria comprometimento, engajamento ou paixão. O verdadeiro combustível das equipes de alta performance é o reconhecimento genuíno e consistente. Reconhecer não é apenas elogiar superficialmente ou dar tapinhas nas costas. É demonstrar que cada esforço, cada decisão, cada sacrifício do colaborador é percebido e valorizado de forma real e concreta. Quando líderes dominam a arte do reconhecimento, transformam o ambiente de trabalho.
Pessoas se sentem vistas, ouvidas e apreciadas, o que gera um engajamento emocional profundo. Esse engajamento vai muito além da satisfação momentânea. Ele cria um vínculo duradouro entre o indivíduo e o propósito da empresa, tornando o trabalho não apenas uma obrigação, mas uma fonte de realização pessoal e profissional. Reconhecimento é multiplicador de resultados. Uma equipe reconhecida entrega mais, se compromete com a excelência, busca soluções criativas, principalmente, se torna resiliente diante das adversidades. Sem ele, mesmo os profissionais mais talentosos podem estagnar, desmotivar-se, eventualmente abandonar o barco. Por isso, o reconhecimento é o capital invisível de toda liderança eficaz. Ele alimenta a cultura, fortalece a coesão e gera vantagem competitiva sustentável. Além disso, líderes que reconhecem com precisão e frequência estabelecem um ciclo de confiança e motivação. Colaboradores reconhecidos sentem-se confiantes para assumir riscos calculados, propor soluções inovadoras e colaborar espontaneamente. Esse ciclo é impossível de substituir apenas por dinheiro, bônus ou benefícios. O reconhecimento é, na prática, o mecanismo que transforma esforço em valor percebido e impacto real. Prédio clássico, exemplo real. Nas APOS, cada gesto de reconhecimento é planejado para fortalecer o engajamento. Funcionários recebem elogios públicos, mensagens pessoais e incentivos que valorizam atitudes alinhadas à cultura e resultados alcançados. Essa prática cria equipes apaixonadas pelo que fazem, comprometidas em entregar excelência, mesmo diante de desafios. No Brasil, empresas como Magazine Luiza e Nubank aplicam o mesmo princípio. Feedback constante, celebração de conquistas e valorização diária do esforço individual e coletivo. O resultado é inequívoco. Colaboradores motivados, baixa rotatividade, maior produtividade e uma cultura de pertencimento que supera qualquer estímulo financeiro isolado. Espadas cruzadas, o contraponto. Ignorar o poder do reconhecimento gera efeitos silenciosos, mas devastadores. Equipes desmotivadas podem continuar cumprindo tarefas, mas perdem proatividade, criatividade e engajamento emocional. Funcionários talentosos se sentem invisíveis, desligam-se do propósito da empresa e tornam-se facilmente substituíveis. Aqui, o custo não é apenas financeiro, é estratégico, cultural e humano. Martelo e chave inglesa, ação prática. 1. Estabeleça o reconhecimento como hábito diário. Não espere ocasiões especiais. Celebre conquistas pequenas e grandes constantemente. 2. Reconheça tanto resultados quanto comportamentos. Valorize ações, atitudes e decisões que refletem os valores da empresa. 3. Seja específico e autêntico. Evite elogios genéricos. Destaque o impacto real do esforço do colaborador. 4. Integre reconhecimento à cultura. Torne-o visível, consistente e parte do fluxo natural de gestão. 5. Monitore resultados emocionais e produtivos. Observe engajamento, qualidade, retenção e impacto nos resultados da equipe. Lâmpada elétrica fechamento. Reconhecimento não é luxo, é estratégia. Líderes que compreendem seu poder constroem equipes resilientes, engajadas, capazes de transformar esforço em resultados extraordinários. Dedo indicador apontando para a direita, máxima final. Quem reconhece cultiva o melhor da equipe. Quem ignora, perde não apenas talentos, mas o coração da empresa. Hack 26. Demorar para demitir é mais caro que contratar errado. Livro aberto o princípio. O maior mito que cerca a liderança é acreditar que demitir é sempre a decisão mais dolorosa ou arriscada. Na prática, manter no time alguém que não entrega resultados, não se encaixa na cultura ou desmotiva os demais é infinitamente mais caro e mais prejudicial do que admitir um erro de contratação. Cada dia que um colaborador incompatível permanece na equipe, o custo se acumula de maneiras que vão muito além do salário. Produtividade reduzida, conflitos internos, desmotivação coletiva, perda de oportunidades e desgaste emocional do líder. O empreendedor eficaz entende que a clareza de papéis, performance e alinhamento cultural é não negociável. A demissão não é um ato de punição, mas de responsabilidade estratégica. É uma medida necessária para proteger a integridade da equipe, preservar a cultura e manter a velocidade do crescimento. Quanto mais cedo uma decisão difícil é tomada, menor o impacto financeiro, operacional e emocional. Além disso,
Manter alguém desalinhado transmite sinais negativos silenciosos. A equipe percebe que padrões baixos são aceitáveis, que problemas não são resolvidos, que a liderança tolera a mediocridade. Isso corrói a cultura, mina o engajamento e aumenta a rotatividade natural dos melhores talentos, que tendem a se desligar ao perceber a falta de consistência da gestão. O líder de alta performance entende que demitir bem é um ato de coragem, empatia e inteligência estratégica. Ele sabe comunicar a decisão com clareza e respeito, mas sem procrastinar. Cada atraso transforma uma decisão estratégica em problema crônico, multiplicando o custo do erro original de contratação. Prédio clássico, exemplo real. Empresas como Netflix e Google têm políticas claras de adequação cultural e revisão constante de desempenho. Um colaborador que não atende aos padrões de performance ou não se encaixa na cultura não permanece indefinidamente. Na Netflix, esse processo é transparente e imediato. Líderes avaliam continuamente, dão feedback direto e agem rapidamente, evitando que um desalinhamento se transforme em um problema maior. No Brasil, organizações como Magazine Luiza e TOTS aplicam práticas semelhantes, avaliações contínuas, feedbacks estruturados e tomada de decisão rápida quando o colaborador não se encaixa no perfil necessário. Essa postura protege o time, mantém a cultura forte e assegura que cada vaga seja ocupada por alguém que realmente agrega valor. Espadas cruzada, o contraponto. Procrastinar a demissão é um veneno silencioso. O colaborador desalinhado continua consumindo recursos, contaminando o moral da equipe, atrasando projetos e criando conflitos. A liderança que hesita envia mensagem de que padrões baixos são aceitáveis, tornando a equipe mais lenta, desmotivada e menos inovadora. Esse custo oculto é muitas vezes muito maior do que o erro de uma contratação mal feita. Martelo e chave inglesa, ação prática. 1. Estabeleça padrões claros de performance e alinhamento cultural. Saiba exatamente o que é inegociável. 2. Monitore continuamente os resultados e comportamentos. Feedbacks frequentes evitam surpresas. 3. Decida com rapidez e clareza. Quanto mais cedo agir, menor o impacto financeiro e emocional. 4. Comunique com respeito e objetividade. A forma como a demissão é conduzida preserva a dignidade do colaborador e a confiança do time. 5. Aprenda com cada contratação. Avalie onde o processo falhou e ajuste critérios, entrevistas e avaliações futuras. Lâmpada elétrica fechamento. A coragem de demitir no momento certo protege o time, fortalece a cultura e mantém o motor do negócio funcionando em alta velocidade. Hesitar é permitir que o problema se transforme em um custo invisível e progressivo. Dedo indicador apontando para a direita, máxima final. Demitir cedo a liderança estratégica. Procrastinar é pagar 2 vezes o preço do erro. Hack 27. Conflitos bem administrados geram crescimento. Livro aberto princípio. Conflito não é sinal de fracasso ou desorganização. É um catalisador de crescimento quando bem administrado. Equipes que evitam divergências caem na zona de conforto, repetindo padrões medíocres e criando uma falsa harmonia que esconde problemas graves. O verdadeiro líder entende que conflito saudável é diversidade de pensamento, engajamento e comprometimento. Divergências surgem quando as pessoas se importam o suficiente para questionar, propor alternativas e desafiar o status quo. O problema não está no conflito em si, mas na forma como ele é conduzido. Mal gerido, destrói confiança, produtividade e clima. Bem gerido, fortalece relacionamentos, gera aprendizado coletivo e abre espaço para soluções criativas e inovadoras. Administrar conflitos exige inteligência emocional, escuta ativa e regras claras. Separar o pessoal do profissional, agir com imparcialidade e mediar sem assumir partido transformam tensões em oportunidades de crescimento. O objetivo do líder não é eliminar o conflito, mas transformar a divergência em aprendizado e resultados sólidos. Quando os membros percebem que podem discordar sem medo, desenvolvem coragem para propor ideias ousadas e responsabilidade pelos resultados. Essa segurança psicológica é a base de equipes de alta performance, onde o desafio constante é oportunidade, não ameaça. Prédio clássico, exemplo real. A Pixar é referência em cultura de conflito saudável. Desde seus primeiros filmes, a empresa implementou sessões de brain trust, onde roteiristas e diretores revisam trabalhos uns dos outros. As críticas são diretas e sem rodeios, mas todos sabem que o objetivo é melhorar o filme.
não atacar pessoas. Essa prática fez com que histórias medíocres fossem descartadas antes de chegar ao público e ideias brilhantes fossem refinadas. O resultado é uma sequência de sucessos como Toy Story, Up e Inside Out, criados em um ambiente onde o conflito era tratado como ferramenta de evolução, não problema. Espadas cruzada, o contraponto. Ignorar conflitos ou tratá-los de forma passiva cria equipes silenciosas, medrosas e improdutivas. Problemas se acumulam, decisões ruins se perpetuam e o líder acaba assumindo sozinho todas as responsabilidades. Por outro lado, líderes que estimulam discussões destrutivas sem mediação minam a confiança e destroem o clima organizacional. O segredo está no equilíbrio. Permitir divergência, mas sempre com regras, foco no resultado e respeito mútuo. Martelo e chave inglesa, ação prática. 1. Estabeleça regras claras para debates. Respeito, objetividade e foco na solução. 2. Promova reuniões periódicas de feedback estruturado, onde todos podem expressar opiniões. 3. Treine líderes e equipes em inteligência emocional, escuta ativa e mediação de conflitos. 4. Separe claramente questões pessoais de questões profissionais durante discussões. 5. Transforme conflitos em aprendizado. Documente decisões, soluções, aprendizados. Lâmpada elétrica, fechamento. O conflito é inevitável. O crescimento é opcional. Líderes que aprendem a transformar divergências em oportunidades constroem equipes mais fortes, empresas mais resilientes, resultados mais consistentes. Dedo indicador apontando para a direita, máxima final. Não tema o conflito, tema a complacência. Quem domina o conflito, domina o crescimento. Hack 28. O líder não precisa ser o mais inteligente, mas o mais coerente. Livro aberto, o princípio. Muitas pessoas acreditam que liderança depende principalmente de inteligência ou conhecimento técnico. Na prática, o que distingue líderes realmente eficazes é a coerência, a capacidade de alinhar pensamentos, palavras, decisões e ações de maneira consistente ao longo do tempo. Coerência é o que gera confiança. Uma equipe confia em um líder coerente porque sabe que ele cumpre suas promessas, aplica regras de maneira justa e toma decisões previsíveis. Essa previsibilidade cria segurança psicológica, essencial para que os colaboradores assumam riscos calculados, proponham ideias e se comprometam genuinamente com os objetivos da empresa. Líderes inteligentes, mas incoerentes, criam desconfiança e confusão. Mudanças constantes de decisão, favoritismo, promessas não cumpridas e falta de alinhamento entre discurso e ação corroem a moral da equipe e reduzem a capacidade de execução. Mesmo um líder brilhante se torna ineficaz, sua equipe não sabe se pode confiar nele. Coerência não é rigidez. Significa integridade de propósito e clareza de valores, mantendo disciplina na execução e garantindo que cada decisão reflita a estratégia e os princípios da organização. Um líder coerente é capaz de adaptar-se às circunstâncias sem comprometer seus valores essenciais, transmitindo clareza e segurança em momentos de incerteza. Além disso, coerência é o fio condutor que transforma conhecimento em resultados sustentáveis. Inteligência sem coerência gera ideias brilhantes isoladas. Coerência sem inteligência gera estabilidade, mas pode estagnar. A combinação ideal é o líder que sabe o que quer, comunica com clareza e age de forma consistente, alinhando estratégia, execução e cultura organizacional. Prédio clássico, exemplos reais. Item Satya Nadella, Microsoft ao assumir a Microsoft, Nadella transformou a cultura da empresa, priorizando aprendizado e empatia. Ele não precisava ser o mais inteligente em cada área, mas foi coerente em seu propósito de criar uma cultura de inovação e colaboração, e isso mudou a percepção interna e externa da empresa. Item Indra Nooyi, PepsiCo durante seu comando, manteve coerência entre visão de crescimento sustentável e estratégias operacionais. Mesmo em mercados turbulentos, suas decisões refletiam os valores que havia estabelecido, gerando confiança e engajamento entre executivos e colaboradores. Espadas cruzada, o contraponto. Líderes que dependem apenas da inteligência e da expertise técnica, mas são incoerentes, frequentemente enfrentam alta rotatividade, desmotivação da equipe e resultados inconsistentes. É o caso clássico do líder genial, mas imprevisível, capaz de resolver crises com ideias brilhantes, mas que mina a confiança da equipe e a estabilidade organizacional. Martelo e chave inglesa, ações práticas. 1.
Defina seu princípio de liderança, valores, prioridades e comportamentos esperados. 2. Revise suas decisões regularmente. Assegure que cada ação e decisão esteja alinhada aos princípios definidos. 3. Comunique com clareza. Explique o porquê por trás de cada decisão e ação, evitando ambiguidades. 4. Monitore a percepção da equipe. Feedback frequente revela se suas ações estão sendo interpretadas como coerentes. 5. Corrija rapidamente incoerências. Erros acontecem, mas a forma como você os corrige reforça ou destrói confiança. Lâmpada elétrica fechamento. Um líder coerente transforma equipes comuns em times confiáveis e resilientes. Inteligência ajuda a criar estratégias, mas coerência sustenta resultados consistentes e relações duradouras. Dedo indicador apontando para a direita, máxima final. Não é o mais inteligente que lidera, mas o mais coerente. Confiança não se ensina, se pratica. Hack 29. Times fortes resolvem problemas sem o chefe. Livro aberto o princípio. Um time verdadeiramente forte não depende da presença constante do líder para funcionar. O papel de um líder não é resolver todos os problemas sozinho, mas desenvolver a capacidade da equipe de enfrentar desafios, tomar decisões e agir de forma autônoma, sempre alinhada à visão e aos valores da empresa. Times que não conseguem operar sem o chefe demonstram dependência crônica, o que limita a velocidade, inovação e crescimento. Isso gera sobrecarga no líder, atrasos em decisões e vulnerabilidade organizacional, porque cada problema precisa passar pelo mesmo ponto de aprovação. Em contraste, times fortes são multiplicadores de resultados, capazes de agir com confiança e responsabilidade, mantendo a qualidade e a coerência esperadas. A força de um time está na clareza de propósito, comunicação eficaz, definição de responsabilidades e confiança mútua. Cada membro sabe seu papel, entende as expectativas e sente-se capacitado para agir quando necessário. O líder, nesse contexto, se torna um facilitador e mentor, não um resolvedor de problemas constante. Construir times assim exige investimento contínuo em treinamento, cultura, delegação consciente e feedback estruturado. Equipes fortes aprendem a antecipar problemas, propor soluções criativas e assumir riscos calculados sem esperar que o chefe esteja sempre presente para validar cada passo. Prédio clássico, exemplos reais. Google. O modelo de gestão de equipes do Google enfatiza autonomia e responsabilidade. Times de produtos são treinados para tomar decisões estratégicas dentro de parâmetros claros, com líderes atuando mais como mentores do que como chefes de operação. Isso acelera a inovação e permite que problemas sejam resolvidos localmente, sem gargalos de aprovação centralizada. Toyota. O sistema de produção da Toyota encoraja os operadores a parar a linha se detectarem problemas de qualidade, independentemente da presença do gerente. Cada membro é capacitado para agir, corrigir e melhorar processos continuamente, tornando a equipe altamente resiliente e proativa. Espadas cruzada, o contraponto. Equipes dependentes criam engessamento organizacional. Cada problema se transforma em uma emergência do chefe, atrasando decisões e sobrecarregando líderes. Além disso, a falta de autonomia limita o desenvolvimento de competências críticas dentro da equipe, criando um ciclo de dependência que sufoca crescimento e inovação. Martelo e chave inglesa, ações práticas. 1. Defina papéis e responsabilidades claros. Cada membro deve saber exatamente o que se espera dele em diferentes cenários. 2. Treine para a autonomia. Simule problemas e desafios para que o time aprenda a resolvê-los sem intervenção direta. 3. Delegue decisões gradualmente. Comece com decisões de menor impacto e aumente a responsabilidade conforme o time demonstra maturidade. 4. Estabeleça padrões de comunicação e protocolos. Mesmo autônomos, os membros precisam saber quando e como alinhar com o líder. 5. Forneça feedback constante. Reconheça ações autônomas bem-sucedidas e corrija falhas de forma construtiva, reforçando aprendizado e confiança. Lâmpada elétrica fechamento. Líderes que constroem times fortes não resolvem problemas sozinhos. Eles capacitam pessoas para resolverem problemas de forma independente, com confiança e responsabilidade. A autonomia bem estruturada é a força que permite à empresa crescer de forma escalável e resiliente. Dedo indicador apontando para a direita, máxima final. Um time forte não espera pelo líder. Ele age, resolve e cresce junto, e o líder cresce com ele. Hack 30.
Liderança é servir, não mandar. Livro aberto, o princípio. A essência da liderança não está na autoridade formal ou na capacidade de dar ordens, mas na habilidade de servir sua equipe de maneira estratégica, consistente e humana. Liderar é criar condições para que as pessoas entreguem seu melhor, desenvolver talentos, remover obstáculos e inspirar confiança. Um líder que serve não está acima do time, mas ao lado dele, construindo ambientes de colaboração, responsabilidade e crescimento mútuo. Servir como líder significa adotar uma postura de humildade ativa, colocar o sucesso coletivo acima do ego pessoal. É entender que a performance da equipe depende não apenas de processos e metas, mas de cultura, motivação, clareza e suporte diário. O verdadeiro líder conhece profundamente cada membro do time, suas habilidades, limitações, aspirações e medos, e utiliza esse conhecimento para potencializar resultados sem microgerenciar. Essa abordagem transforma o ambiente de trabalho. Enquanto o comando autoritário gera medo, dependência e estagnação, a liderança servidora cria engajamento, autonomia e responsabilidade compartilhada. A equipe aprende a tomar decisões alinhadas aos objetivos estratégicos, resolver problemas antes que se tornem crises e inovar dentro de limites claros, sabendo que o líder está presente para apoiar, não apenas para julgar. Servir exige disciplina e visão. É um trabalho contínuo, que envolve empatia, comunicação clara, escuta ativa e uma compreensão estratégica de como cada ação impacta o todo. Liderar é estar atento às pequenas frustrações do dia a dia, eliminar obstáculos invisíveis que atrasam a produtividade e investir tempo no crescimento individual de cada colaborador, sabendo que o retorno virá em cultura forte, produtividade sustentável e resultados consistentes. Prédio clássico, exemplos práticos. Howard Schultz, Starbucks Schultz, priorizou o bem-estar de seus funcionários antes de pensar em lucro imediato. Benefícios como seguro de saúde para trabalhadores de meio período e programas de desenvolvimento transformaram a equipe em defensores da marca, gerando excelência operacional e fidelidade do cliente. Empresas ágeis. Líderes em times ágeis atuam como facilitadores, não como chefes. Eles removem barreiras, oferecem recursos, orientam nas decisões estratégicas e garantem que a equipe tenha autonomia suficiente para resolver problemas sem supervisão constante. Exército e operações de alto risco. Líderes militares que adotam o modelo de servant leadership priorizam a segurança e o preparo da equipe antes de exigir resultados. O sucesso da missão depende de que todos estejam capacitados, motivados e confiantes, refletindo diretamente no desempenho coletivo. Espadas cruzada, o contraponto. Líderes que apenas mandam ou dependem da autoridade formal geram dependência, baixa motivação e rotatividade elevada. O time passa a executar tarefas por obrigação, evita assumir riscos, inova pouco e mantém o mínimo necessário. A cultura se torna reativa, problemas crescem sem solução e o líder se vê sobrecarregado, preso a decisões que poderiam ter sido distribuídas com autonomia e confiança. Martelo e chave inglesa, ações práticas. 1. Escute ativamente. Compreenda necessidades, desafios e ideias da equipe antes de tomar decisões. 2. Remova barreiras, burocracias, processos desnecessários e falhas de comunicação comprometem resultados. Trate-os primeiro. 3. Desenvolva talentos. Ofereça treinamentos, mentorias e feedbacks construtivos. 4. Reconheça conquistas. Celebre resultados individuais e coletivos com regularidade. 5. Delegue com propósito. Permita autonomia. Forneça contexto e confie na capacidade do time de entregar soluções. 6. Esteja presente. Apoie a equipe em momentos críticos, sem substituir, mas fortalecendo a ação de cada membro. Lâmpada elétrica fechamento. Liderança verdadeira é uma combinação de humildade, disciplina e visão estratégica. Servir não significa perder a autoridade, mas ganhar influência real, engajamento genuíno e resultados sustentáveis. Equipes lideradas por quem serve superam expectativas, resolvem problemas de forma autônoma e constroem culturas de excelência. Dedo indicador apontando para a direita, máxima final. Quem lidera servindo multiplica talentos e resultados. Quem lidera mandando multiplica problemas e dependência.